nós estamos começando uma espécie de aquecimento de toda a nossa militância para as eleições municipais. A imprensa costuma vincular quase que organicamente a eleição municipal de 2 anos, com 2 anos na frente a eleição de presidente da República. Não é necessariamente verdade. Mas o voto dado nas grandes cidades, nas grandes capitais, e São Paulo é a maior cidade da América do Sul, né, é um voto que tem e deve ter uma dupla motivação. E o bom candidato é aquele que consiga responder por essas duas grandes demandas que a população tem. A primeira grande demanda é o desenho de políticas públicas que venham ao encontro das gravíssimas necessidades do povo brasileiro. Necessidades gravíssimas, históricas, crônicas, mas que estão tomando um caráter muito agudo em função das sequelas trágicas da pandemia. O desdobramento dela na crise econômica não tem precedente. Não é? Os números de resumo são assustadores, mas quem está nos ouvindo, sendo do meio do povo, está sentindo na pele aquilo que são estatísticas tremendas. É a maior depressão econômica da história do Brasil. Nós vamos cair a economia brasileira o dobro da média mundial, o que mostra que tem um sistema local que agrava o problema da pandemia e suas consequências na economia. Nós estamos contando aí algo ao redor de 20 milhões de pessoas desempregadas, e se tomarmos a informalidade, nós estamos indo para mais de 100 milhões de brasileiros, com uma renda média por cabeça que não chega a R$ 413 por cabeça por mês para 110 milhões de pessoas. Isso vai encontrar um Estado praticamente em processo de falência, o Estado Nacional Brasileiro. Portanto, o novo prefeito ele tem que dar muito trato à bola, reconhecer os talentos, envolver a participação, chegar junto da população para construir uma agenda inovadora, né? Como aquelas políticas que o Márcio fez em relação à criança e juventude em São Vicente, e que o Brasil inteiro desceu lá para copiar. Eu mesmo fui lá aprender as coisas para trazer aqui para o Ceará, para trazer para as prefeituras de Fortaleza, coisas novas que gerem emprego, que gerem renda, não é? Coisas que qualifiquem os serviços públicos de transporte, que hoje já é um dos maiores pesos no orçamento doméstico sofrido da população. Esse é o primeiro grande motivo do voto. Não faz sentido, primeiro, votar em mais do mesmo se você não está satisfeito. Votar em mais do mesmo, não é? Se você não está feliz, se você não aprova, significa uma coisa, enfim, contraditória. Mas antes de decidir para não votar no mais do mesmo, votar em inexperiência, em gente que sabe muito bem falar, mas nunca deu um dia de serviço, em gente que nunca tratou das questões da política real do povo brasileiro. Isso tudo é um cuidado que nós temos que ter, porque hoje em dia, com o sofrimento do povo, e esse negócio de internet, grupo de WhatsApp, televisão, você tem muita mentira. Todo mundo sabe o que é que o povo gostaria de ouvir e fica falando da boca para fora. É preciso que a gente tenha cuidado com o voto para pesquisar se a pessoa que está falando, se ela já fez, se ela tem experiência, se ela sabe fazer, se ela tem equipe, se ela tem grupo de apoio, porque também impõe uma experiência política que, num momento trágico como esse, mandar estagiário para posições importantes, não é, como é a presidência da República, o governo do Estado ou uma prefeitura como São Paulo, não é prudente. Então, o primeiro motivo do voto deve ser esse, escolher uma personalidade que tenha experiência, seriedade, compromisso em fazer políticas públicas que respondam concretamente, com ideias inovadoras, às questões de saúde, de emprego, de renda, de transporte, de moradia, de violência, que são aquilo que importa para nós, e não conversa fiada moralista ou costumes, porque isso aí a gente resolve em casa com a família, ou com o nosso pastor, com o nosso padre, mas a política é para resolver esses problemas. As políticas públicas inovadoras para a questão da juventude em São Vicente, tanto que foi reeleito com mais de 90% dos votos. Pense bem, uma pessoa que foi prefeito, que evidentemente não sabe fazer milagre porque é um ser humano, não é? Tem a aprovação de 97% da população para ser reeleito, é porque entregou, é porque fez, é porque não andou falhando, é porque não andou mentindo, é porque não andou enrolado com escândalo. Cumpriu a promessa. Tanto que cresceu muito, virou um parlamentar dos mais respeitados no Brasil. Foi nessa ocasião que eu me aproximei mais do Márcio França, nós somos colegas. Ele foi meu líder. E eu aprendi ali a admirar a habilidade, a capacidade de lidar com os antagônicos, que é uma coisa muito importante para uma cidade como São Paulo. Por isso tudo, eu estou muito seguro de que nós do PDT estamos fazendo história em São Paulo, se nós fizermos cada cidadão paulistano
dá uma oportunidade para conhecer os projetos, as propostas, a experiência e a condição de oferecer novas ideias, novas propostas, porque São Paulo, digamos assim, volto a dizer com muita humildade, está meio cansada, né? São Paulo está meio sofrida, né, da mesma gente que não se renova, que não traz uma ideia nova, que não traz um projeto novo, porque a mesma gente não tem problema, se estivesse acertando, entregando extraordinariamente bem, muito bem avaliado, mas não me parece ser o caso. Então, companheiro, companheira, militantes do PDT, Antônio Neto, meu caro Márcio França, vamos ajudar, vamos pegar essa bandeira, porque lembre-se muito bem, São Paulo lidera, não é liderado. São Paulo conduz, não é conduzida. Eu sei que isso está escrito na bandeira de São Paulo e nós precisamos que esse voto em São Paulo também, para além de escolher o melhor prefeito, o melhor administrador, o político mais hábil, esse voto também representa uma coisa muito importante. A gente vai estar na principal cidade da América do Sul, dando um sinal de que o Brasil está construindo um caminho novo, diferente dos ódios e paixões que levaram o nosso país à tragédia que nós estamos passando hoje. Fala uma mensagem aí de esperança, então, do dever da esperança para nós brasileiros e candidatos ou não, ou que vai trabalhar para poder a gente se envolver nessa eleição, que vai ser uma eleição que vai depender muito desse contato virtual com as pessoas, desse trabalho de formiguinha virtual para poder engajar e a importância de engajar. Olha, Eduardo, a minha esperança é uma coisa muito solidamente fincada com o pé no chão. Porque o momento brasileiro é o pior possível. Um jovem como você, não é, se não tivesse, como tem, uma grande vocação, né, e um estudo sólido, você provavelmente estaria desanimado, porque o país não dá oportunidade mais para ninguém. Só para você ter uma ideia, nós falamos em industrialização, enquanto a gente precisa desesperadamente nos industrializar, o Brasil está destruindo as indústrias. Em 1980, 1/3 da riqueza brasileira era industrial. Hoje caiu para 10%. É o genocídio do emprego industrial, que é o que paga melhor salário, é o que paga mais impostos, que, portanto, dá mais dinheiro para o país e educar o povo, dar saúde para o povo, enfim. E aí veja de onde é que vem a minha esperança no Brasil. Vem da história e da geografia, né? Duas disciplinas que a gente recolhe na educação. História. Entre 1930 e 1980, Eduardo, eu mostro tudo isso no livro, o Brasil é o país que mais cresceu na história do capitalismo do mundo. Verdade. Olha o que eu estou dizendo. Entre 1930 e 1980 são 50 anos, meio século. O Brasil passou 50 anos crescendo 6,25% em média. Quer dizer que teve hora que ele cresceu 15 pontos, 10 pontos. A China ainda precisa uns 10 anos ou mais 15 anos para bater o recorde do Brasil. E do ano 80 para cá, para 2010, o Brasil cai para 2% de crescimento ao ano. Eu explico as causas disso. E de 2010 para 2020, que é onde nós estamos, crescendo 0. Esse ano o Brasil vai crescer para trás, para baixo, que nem rabo de jumento, 9%. O que aconteceu se o Cruzeiro do Sul, que abençoa o nosso céu, é o mesmo? Se esse chão abençoado por Deus, que a gente ama, é o mesmo chão, e se o nosso povo, hoje é até muitas vezes melhor, porque já teve mais oportunidade, né? Em 1930 o Brasil era uma grande fazenda, 80% do povo morava no campo, né? O analfabetismo era 60%, e nós conseguimos começar essa empreitada. Se o povo é o mesmo, o chão é o mesmo e o céu abençoado é o mesmo, o que está falhando? Daí vem a minha esperança, é a política. Lá a gente tinha projeto e de repente a ditadura desmantelou o projeto e a democracia até agora não foi capaz porque ódios e paixões, é o salvador da pátria, é o salvador da pátria Fernando Henrique, é o salvador da pátria Lula e tal, e o país se esfarinhando e a gente vive de voozinho de galinha. Melhora um pouquinho e quebra, melhora um pouquinho e quebra. Que foi o que aconteceu com o Fernando Henrique ali, o real, não sei o que, deu uma melhoradinha, o povo melhora de vida, acredita que vai, reelege o cabra, quebra o país, desastre. Aí vem o Lula, melhorou muito a vida do povo, e melhorou o salário mínimo, melhorou o crédito, não sei o que e tal. Na sequência, quebra com a Dilma, desarrebenta com tudo, e o povo que foi para o crédito virou humilhação no SPC, e o povo que recebeu o salário mínimo, que passou de 100 para 320 dólares poder de compra, caiu para 200, perdeu logo 1/3 com a Dilma. Isso por que está acontecendo? Eu também explico no livro. E a saída para isso é um projeto nacional, né, que seja capaz de orientar o país, né, para além de deixa que eu chuto, ódios, paixões, que nunca botaram nação nenhuma para frente. E isso eu digo vamos dizer, a história. Agora a geografia. O Brasil
é o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar no mundo em todos os recursos físicos de riqueza. Todos. Então, o maior estoque de terras agricultáveis ociosas do mundo. Só para você ter uma ideia, a China depende dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina para comer. Você imagina que é 1 bilhão e 200 milhões de boca precisando que a comida atravesse o oceano, porque eles não têm chão útil. Nós temos aqui mais da metade das terras férteis desocupadas ainda, com agricultura extremamente competitiva, né, com capacidade. Você vê, não tinha nada, de repente estão produzindo camarão. Né, de repente inventa um negócio, está produzindo não sei o que e tal. O Brasil é a maior província mineral do planeta Terra. Isso jamais deixará de ser. Nós estamos malversando. O estoque de petróleo, Eduardo, ainda riqueza física, do pré-sal, só o que já conhece, porque estão pesquisando mais, e tudo indica que tem uns 3 ou 4 vezes mais, por isso que eu me dando com o negócio de entregar isso para estrangeiro, só o que já está cubado, ou seja, testificado lá embaixo, dá 20 trilhões de reais. Se é dinheiro para a gente fazer toda a sociedade brasileira virar de classe média em 15, 20 anos. Verdade. Eu sou do ramo, eu sei bastante bem o que eu estou falando. Então, base física, terra, água potável é a grande causa da guerra mundial do terceiro milênio. Sabe essa confusão árabe e Israel e tal? Isso é tudo água. Quando você vai olhar o Jordão parece uma mijada do Rio Jaguaribe. É desse tamanho, só tem a diferença de ser perene, que agora vai ser também. Mas é uma guerra eterna, porque a água potável é o insumo da vida. Pois bem, de cada 5 litros, de cada 6 litros de água doce do mundo, uma pertence ao povo brasileiro. Na bacia amazônica, no Pantanal, é só você botar essa água para andar, tá aí o São Francisco que a gente tirou do papel, já ninguém vai falar mais de seca no Ceará, pelo menos do ponto de vista do abastecimento humano, como Fortaleza no passado, até a capital chegou a fazer. O teu pai graças à idealização do seu projeto. É um trabalho de muita gente, muitos que vieram antes de mim botaram isso na minha cabeça, portanto, coisas contínuas, fazer o negócio. Então veja, base física, base mineral, petróleo, a matriz energética mais limpa e barata do mundo. Hoje, a grande base da riqueza do futuro é a biotecnologia. Nós temos a maior biodiversidade do planeta Terra. Nos biomas, Caatinga, Amazônia, Pantanal, floresta, a Mata Atlântica. É um negócio de louco, que eu fico, às vezes eu subo as paredes de não ter chance de botar esse país, sabe, para dar uma virada nesse jogo. Qual é o problema agora? É um problema humano. É um problema, de novo, é um problema humano. Por quê? Porque agora as novas práticas produtivas, como a gente já comentou, exigem que você prepare o povo para isso. E a nossa escola não está preparando o nosso povo para isso por média, porque os governantes não viram isso, salvo o Ceará e outros lugares aqui, ali está acontecendo. E aí você vai ver uma escola de nível médio, profissionalizante, tempo integral no Ceará, nunca mais esse garoto é pobre. Garanto a você, ele vai passar dificuldade, não sei o quê, como o país é difícil, nunca mais vai ser pobre. Quem adquirir uma arte qualificada em nível médio, rali, como dizia a Maria Galdino, que nos criou lá em Sobral, rali, né, ela ouvia a gente falando, rali se você conseguir dar o que a Colômbia dá. No Brasil é 18 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade. Isso não tem cabimento, a Colômbia dá 48 vagas. Nós temos que fazer com que a metade, pelo menos, do povo jovem, dos 18 a 25 anos, tenha uma vaga numa universidade pública, gratuita, comprometida em gerar as respostas tecnológicas para a gente fazer essa virada que o Brasil tem potencial para fazer.